Todos os povos, um só reino, Aloysio Benício aqui, que vos fala. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com você, compartilhando dessa mesa, falando do amor de Jesus. E eu quero falar com você que ainda não está inscrito no nosso canal. Vá lá, se inscreve, ativa o sininho, tá? Para você não perder nada do que a gente compartilha aqui. E hoje nós estamos recebendo aqui um cara que é uma bênção. Ele é pai, ele é filho, ele é pregador, ele é missionário, escritor. E eu trouxe aqui o livro, essa obra que Deus entregou no seu coração. E ele vai estar aqui para compartilhar com a gente um pouco sobre isso e muito mais. Felipe Miranda. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, homens de Deus. E eis-me aqui. Você falou vários títulos, mas acho que o que eu mais me admira, assim, que eu mais amo receber é servo e amigo de Deus, que o Senhor fala na sua palavra que nós somos amigos de Deus. E é o que eu coloco até no meu Instagram lá, buscando ser amigo íntimo de Deus. Eu acho que isso não tem preço. Certeza. Essa é uma realidade, né? Sim. Eu até brinco que, assim, são essas nomenclaturas que identificam o adorador, né? Que é o servo, é o filho, é o ser achado, né? Ser achado por Deus. Tanto que o meu e-mail também é achados por Deus. Amém. Porque, assim, mais do que só buscar, eu acho que o interessante também é ser encontrado por Ele. Amém. E é por isso que você está aqui. Porque você foi achado. Tem uma frase que meu pastor, ele falou uma vez que, cara, impactou demais. Que o principal não é a gente buscar a Deus, é a gente encontrar. Então, vamos buscar a Deus, tem muito isso, né? A gente fala, vamos buscar Deus junto. Não é buscar, é encontrá-lo, sabe? Eu discipulo algumas pessoas, eu sempre falo isso, cara, vai pro teu secreto e encontra Deus. Acho que não é só buscar, ele tá lá. Ele diz que quem busca, encontra, né? Aquele que bate na porta, ele tá disponível para abrir. A mão dele está estendida para nos receber, então é isso. Cara, muito massa quando você fala seu secreto, né? E eu venho compartilhando com os meninos no caminho, falando sobre o livro. E tem uma coisa que eu até anotei aqui. Depois de 40 dias... né, que o livro fala sobre isso. Felipe Miranda, ilustrações, Juliana Miranda, tua esposa, né? Sim, sim. Cara, muito massa. Eu até compartilhei com o pastor sobre as pinturas que ela faz, né? Tudo ali... Como foi que eu falei? Pinturas proféticas. Proféticas, são tudo inspiração, né, do Senhor, muito massa. São 40 dias no lugar secreto. Depois desses 40 dias, né, no lugar secreto, qual foi a verdade sobre Deus que mais te confrontou e que você acredita que a igreja ainda tem dificuldade de viver isso hoje? Identidade. Eu falo sem medo nenhum. A gente ainda tem dificuldade de saber quem nós realmente somos, sabe? De quem nós fomos criados para ser. Eu digo isso porque é uma luta diária minha, que nós devemos ir todo dia pro secreto e saber quem nós somos. Senhor, me conta quem eu sou. Revela a mim quem eu sou. Eu preciso saber. Porque desde quando nós nascemos e fomos apresentados ao pecado, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, somos lavados e somos curados e somos libertos. Mas o mundo, ele tá à espreita, ele tá aí. E tá todo o tempo nos expondo esse pecado, né? Nos apresentando constantemente esse pecado. E se nós, filhos cristãos, amigos de Deus, não soubermos quem realmente nós somos no secreto, e o local é o secreto, né? Se nós realmente não soubermos, o mundo rouba. Então, acho que esse é um desafio que, independente de pastor, de título, de quem seja, você tem que ir pro secreto, saber quem você realmente é. Porque se você não souber quem você realmente é, o inimigo vai roubar aquilo. Ele tá ali a postos, eu vou dizer quem você é. O Instagram dita quem ele quer ditar quem eu tenha que ser. O mercado de trabalho tenta dizer. Eu trabalho com uma pessoa, Missiane, que é uma minha líder. Ela disse que vai assistir isso aqui, vai pra ela. Ela é totalmente fora da caixinha, cara. Quando ela vai demitir uma pessoa, ela fala, não, existe propósito para essa pessoa aqui. Aquela pessoa continua e o propósito é cumprido. Então, nós precisamos saber nossa identidade para sermos os melhores patrões, os melhores filhos, os melhores irmãos. E falando até do mercado de trabalho, ser Jesus naquele lugar. E é tão difícil. Hoje eu trabalho, né, no mundo corporativo, que tenta fazer essa divisão
Do cristão do mundo corporativo. Não, aqui você é o Felipe gestor, Felipe vendedor, Felipe RH. Não. Não, pelo contrário. Eu vim para trazer Jesus para esse lugar. Tanto que o lugar onde eu trabalho agora, eu falo o privilégio, inclusive Paulo disse que nós nem devemos se gloriar por estar pregando o evangelho. Nem isso a gente pode fazer. Mas eu tenho essa felicidade de ter três pessoas que negaram a Jesus naquele lugar. Um era um ateu, mas como falando de Jesus, mostrando Jesus em atos. Quando tá todo mundo fazendo uma coisa, a gente anda pelo caminho contrário. Isso. Mas nada é possível se nós não formos pro nosso secreto e não definir a nossa identidade. Aí você quer falar, Senhor, quem eu sou? Me diz, deixa eu ouvir do Senhor. Eu sei que a palavra diz muito de mim. Eu sei que a igreja e a pregação fala também, mas deixa eu ouvir do Senhor. Fala pra mim, deixa eu saber que o Senhor se revela a mim. Cara, tu tá falando aí de identidade e eu lembrei no trecho do livro que tu fala quando ele te pediu a tua reputação. Como é que foi isso? Como é que foi? Então, para contextualizar, eu sou gestor de empresas. Então, desde quando eu contextualizar um pouco mais, vindo um pouco mais, nasci no inferninho, né? Hoje é o Beco do Céu. Hoje mudou, o Rutênio, né? É um irmão querido que hoje tem esse projeto do Beco do Céu. Mas eu nasci numa realidade totalmente precária. 8 pessoas dentro de uma casa de 3 cômodos. Então, eu fui realmente apresentado ao pecado muito novo. Cresci numa religião bandista, irmãos, e hoje tem um irmão padre, tem um irmão que é evangélico, a maioria dos irmãos são bandistas. Então, eu já cresci num ambiente não muito comum. E quando conheci Jesus e tive empresas, né? Mas eu sempre fui muito ousado nas minhas orações, sempre. E eu sempre entreguei tudo ao Senhor. E eu lembro que uma dessas orações ele me pediu para entregar tudo. Tudo era todas as empresas, todos os cargos. E a obediência eu fui. E após essas empresas que eu entreguei, eu fui trabalhar num grupo de empresas como vendedor. Isso foi... 2019. Não, isso foi antes de tu ir lá pros Ribeirinhos. Muito antes, 2019. Muito antes, assim, alguns anos antes. 2019, eu entrei para ser vendedor. De empresário, fui para vendedor. Pra glória de Deus. Mas eu lembro que quando eu entrei nessa empresa, eu ficava caçando Deus no primeiro dia. Falei, se Deus me colocou aqui, existe algum propósito? Senhor, quem é a pessoa que o Senhor quer? No primeiro dia nada aconteceu. No segundo, chegou o dono da empresa e teve um sonho. Um ímpio, até então. E Deus falou para ele nesse sonho que iria um homem para salvar a empresa dele. E ele olhou para mim. Eu lembro que ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, cara, eu não gosto de crente. E dá pra ver nos seus olhos que você é crente. E uma coisa que eu sempre falo quando eu tô pregando, cara, nosso olhar precisa denunciar quem nós servimos. Nossa roupa precisa denunciar quem nós servimos. A forma que nós falamos precisa denunciar. Até porque Pedro, ele era conhecido como discípulo de Jesus pela forma que ele falava. Isso. Então ele olhou pra mim falando, não gosto de crente, mas vai dar pra ver no seu olhar que você é crente. Eu falei, glória a Deus. Que título massa, né? E ele em 2 dias como vendedor, ele me colocou como diretor comercial daquela empresa. E começamos a montar estratégias. E ali foi uma das vezes que a minha reputação foi zimada. Porque eu saí de empresário para vendedor. Ali a reputação já acaba. Ali você já tem que descer daquele pódio e dizer, não, eu quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Se for para diminuir a posição, eu vou diminuir. Até vendedor hoje em dia é incrível, todo mundo é vendedor, todo mundo vende alguma coisa, né? Até mesmo a sua própria imagem. Após isso, depois da empresa, para a glória de Deus, o Senhor entregar estratégias, porque nosso Deus entrega estratégias, quer dizer para você que está em casa, se você quiser orar, falar, Senhor, me entrega uma estratégia, coloca sobre a minha mão algo que vai glorificar o teu nome. Amém. Deus pode dar um sonho, pode dar uma ideia e Ele dá. Eu sou a prova viva disso, olha esse livro aí. Amém. Né? E o Senhor deu, e nessas estratégias a empresa começou a faturar para a glória de Deus e começou a prosperar. E após esse momento, foi quando eu descobri um projeto que, inclusive eu quero até falar esse ponto, eu tive uma visão de uma floresta com cobras. Uma visão normal, sabe? A gente tá orando e tem aquela visão, e eu anoto tudo, tá? Se eu for pegar aqui, inclusive eu acho que é até importante, não sei se vai dar para focar, aqui.
Eu tenho 139 palavras proféticas. Se me entregaram a palavra profética hoje, vai para esse negócio aqui. Porque eu oro sobre todas elas, eu leio, eu faço eu vou apontando, eu adoro. A palavra de Deus diz que ele esconde, a gente está aqui para vasculhar. Então tá aqui, ó. Todas, desde a primeira até a última, tá tudo aqui. Tive uma visão de uma floresta com cobras. Anotei, 2019 eu tive essa visão. 2021, eu descobri esse projeto, que se chama lá nos Ribeirinhos. Falei com que hoje a minha esposa, na época não era. Fui para essa ação social, era uma ação social, eu fui como fotógrafo. Coloquei lá, não era da área da saúde, só podia ir médico, fui como fotógrafo. E lá, indo para essa comunidade, Deus fala comigo naquele momento. São vários para poder entender a região, gente. Fica no Marajó, Ilha do Marajó, né? Você pega um barco, sai de Belém, você pega um barco 12 horas até Breves, na Ilha do Marajó. Depois você pega outro barco 14 horas até um porto. Depois você pega outro barco 2 horas até a comunidade. Qual é o nome da comunidade? Furo do Gil. Lá Ilha Curumum. Lá no meio da floresta amazônica. Foi lá que você vai ver as cobras. Foi lá que eu vi as cobras. Não tinha energia elétrica, não tinha placa solar, não tinha internet, mas tinha Jesus, que é o mais importante, Glória né? a Deus. Glória a Deus. E uma dessas viagens, o Senhor pede para que eu fique. Amém. Só que qual foi a minha resposta? Não. Não, Senhor. O Senhor me deu, o Senhor me tirou tudo. Mas o Senhor me deu novamente um novo trabalho, um novo cargo. Eu era diretor de uma empresa, tava tudo certo. Saí de empresário para diretor, tudo ali, ó. E o Senhor falou para mim naquele dia, tudo que você tem é meu. Tudo que você tem, foi eu que te dei. Você não tem nada a perder, porque nada é seu. Falei, amém. Só me testifica. Chegando na comunidade, descobri uma cooperativa falida, que era o sustento daquela região, e o pastor daquele lugar falou, olha, a gente estava orando há um tempo. Primeiro ele me perguntou se eu era fotógrafo, porque eu estava registrando. Eu falei, não, eu sou gestor. Ele, opa, gestor? Vem aqui, me mostrou. Olha, aqui é uma cooperativa falida, nós estamos precisando de ajuda. E ali eu sabia que era o meu chamado. Eu falei, amém. Eu vou vir ajudar de uma forma diferente, pastor. Eu vou vir morar aqui. Ele chorou e falou, não tenho como te receber, eu não tenho como te pagar. Eu falei, não precisa. O Senhor já é o meu salário. Amém. E nisso... Já estava na missão. Voltei para Fortaleza, né? Ele me pediu um tempo, o pastor líder do movimento, pastor Celso Prado, que inclusive amo de paixão. Ele me pediu para um tempo, eu falei um mês. Voltei, pedi as contas do trabalho. E esse testemunho eu amo contar porque o que estava no meu coração humano? Olha, eu não ia receber um salário. Eles inclusive, me pagavam R$500. Estou falando valores aqui para vocês entenderem. O diretor de uma empresa foi ganhar R$500 na Amazônia, né? Para o valor que eles conseguiam. Eu pensei, não, eu tenho móveis, minha casa estava bem estruturada, eu vou vender tudo e o dinheiro eu reservo e vou gastando. Quando eu cheguei em casa, Deus falou, você vai doar tudo. Eita. E saí doando cada móvel e cada coisa. Eu só orava e perguntava, Senhor, de quem é esse fogão? Se eu falava. Aí eu ligava, de quem é essa cama? Eu ia vendo a minha casa indo embora. E no final sobrou uma mala de roupa, uma caixa de livro. E foi uma mala de roupa, uma caixa de livro, R$40 no bolso, 50 no Pix. E fui embora. Fui servir o Senhor integralmente lá, nos Ribeirinhos. Mais uma vez, minha reputação ali só foi. Larguei o cargo. Casei, né? A minha esposa ficou em Fortaleza, ela é daqui. Eu fui pra lá. Ela foi pra lá, noivamos, passamos um ano à distância. Cheguei na semana do casamento, casamos, nossa lua de mel já foi indo pra missão. E tudo pro Senhor. Ela foi junto? Foi, rapaz. Nunca tinha se mudado de casa, já foi morar no primeiro lugar, depois que ela se mudou. Foi morar no mesmo... Hoje a gente se mudou já 11 vezes, em 4 anos de casado. Já moramos em 11 casas diferentes. Quando nós retornamos, aí vem a parte mais forte da reputação mesmo. Eu voltei com uma esposa grávida, eu voltei sem casa, sem trabalho e com uma obediência. Eu não queria voltar, irmãos, porque Deus já tinha falado no nosso coração do nosso chamado pro povo muçulmano, povos perseguidos. Então, para mim, era Ribeirinho direto pro Egito. Deus falou, não, você vai voltar para casa. Deus usou um pastor de Minas para ligar para mim e falar, volta. Voltei com uma sensação de fracasso. Porque é tão ruim você voltar para casa, você
Quem já saiu de casa não quer voltar mais, né? Quer voar. É isso mesmo. Mas muitas vezes os passos atrás não são regressão, é para pegar impulso. E se eu não tivesse voltado, eu não estaria aqui hoje, né? Voltei, eu lembro que sem casa e eu olhava para aquela realidade, minha esposa prestes a ter um filho sem R$1 no bolso. E eu recebi uma proposta para ganhar R$10 mil numa empresa. Quando eu aceitei, eu lembro que o Senhor falou para mim, não. Falei, cara... Eu lembro da mensagem do dono da empresa. Cara, você acabou de chegar com a esposa grávida, sabe? Chegou do mato agora, tinha nem luz. Você tá recusando. Eu falei, amigo, eu não me vendo. Não é não. E eu orei e falei, Senhor, abre uma porta. Eu lembro que eu tava no banheiro. E o Senhor, e o antigo chefe ligou. Me colocou acima de 3 empresas, ganhando muito mais. E morávamos na beira-mar fomos morar na beira-mar de Fortaleza, um apartamento de frente pro mar, coisa mais linda. Nosso filho nasceu saudável, tudo certo, tudo ok. Abri minha empresa de consultoria, comecei a ganhar dinheiro, comecei a trabalhar no mercado financeiro, tudo certo, gente. Deus estava abençoando nossos caminhos. Como eu achei que fosse, foi. Sim. Só que chegou um belo dia que eu acordei e Deus falou, eu quero que você entregue tudo de novo. Mais uma vez, a voz do Senhor. Só que dessa vez minha esposa acordou do lado e falou... Amor, Deus tá mandando entregar tudo de novo. Tipo assim, eu também ouvi. Amém. Vamos lá. Foi tão audível que nós dois ouvimos, né? Isso. Fui entregando todos os trabalhos novamente, só que tinha 3 clientes, só que me davam bom, eu escondi aqui, ó. Que a gente acha que a gente pode esconder de Deus, né? O pão escondido. Quando eu cheguei, os 3 clientes cancelaram. Porque quando Deus quer fechar, uma frase que eu sempre falo, cara, uma porta fechada, a gente resolve. Todas é Deus. Deus fechou todas as portas. Fui até o secreto e falei, Senhor, qual que é a próxima missão? Ele falou, quero que você escreva um livro e sua esposa vai pintar. Aí eu lembro que eu abri a porta, amor, vem cá, tu tem habilidade pra pintura como é? Ela falou, não tô sabendo nada não, você vai pintar. As primeiras pinturas saíram muito legal não, viu, gente? Ela deixa eu falar, viu? E depois Deus deu o dom e a gente lançou. Mas quando eu escrevi esse testemunho da reputação, mostra lá para o povo ver. Quando eu escrevi esse testemunho da reputação, porque eu trabalhava no mercado financeiro, no maior escritório financeiro do Brasil, né? E aí o Senhor falou para mim sair, eu saí e tive que voltar depois de um mês. Eu passei um mês, depois eu conto mais sobre o livro. Só que eu passei 7 meses sem ganhar R$1, porque eu ganhava por comissão. Eu era o segundo melhor consultor, eu saí de segundo para 0. E desse 0, passei 7 meses lá dentro, sem ganhar R$1. E o mais interessante é quando fazia as reuniões, todo mundo de terno e gravata. Sim. Né? Eu saí de segundo lá, ia pro 0. E, fulano, tantos milhões, palmas, Felipe. O que você tá fazendo aqui, cara? E eu lembro que eu acordava, humanamente falando, e falava, Senhor, me tira desse lugar. Me tira desse lugar, Senhor, abre outra porta. O Senhor falou, não. E eu falava assim pra minha esposa, amor, hoje eu não vou, não. Eu esperando aquela resposta, amor, fica em casa. Ela, você já orou? Já perguntou pra Deus? Eu não tenho nada a ver com isso, fale com ele. Quando eu orava, o Senhor falava, vai. E eu passei 7 meses, no fim... um dos últimos dias, o Senhor me deu um alvo, que foi a Thaís. E essa Thaís, ela e o esposo entregaram a vida a Jesus, consegui sair. Porém, o melhor fruto, eu digo melhor porque até hoje caminha comigo. 1 ano depois, um homem me liga. Preciso falar com você. E fomos tomar um café, ele fala, cara, entreguei minha vida a Jesus. Ele trabalhava comigo, ainda até então ímpio. E ele falou, tava orando e perguntando pra Deus, Senhor, me apresenta um amigo teu. E ele falou o seu nome. E ele disse que todo aquele tempo você ficou por minha causa. Para mostrar que mesmo em um ambiente corrompido, o homem pode ser reto, justo e não se corromper. Amém. Ele me fez mostrar e eu quero caminhar perto de você. Até hoje o Carlos caminha comigo. E eu lembro quantas e quantas vezes eu ia para... Eu lembro que a gente, lá, essa área do mercado financeiro, às vezes é um pouco complicada, delicada, eu vou usar essa palavra. Muita bebida, vape e Sim. palavrões. Em tudo isso acontecendo e eu lá, sentado na mesa. Não saí, continuei ali.
sem saber, sem entender, porque e muitas vezes nós passamos por coisas sem entender e só no fim o Senhor vai dizer qual que é o propósito. E é importante que a gente permaneça, mesmo estando difícil. Por que que eu falei da reputação? Porque eu saí de empresário para vendedor, eu saí de diretor para morar em casa de favor, sem água potável, sem energia, e vivendo como tinha que viver, da forma que eles tinham o que oferecer. Eu saí de, mais uma vez, diretor de empresa, gerente de empresa, para o mercado financeiro, para não ganhar nada, zero. E para viver para mim era uma grande humilhação como profissional, entrar num local e todo mundo olhar para mim, o que esse menino tá fazendo aqui, o que é que tu tá fazendo aqui, tu não ganha nada, tu não tem salário nenhum, tu não tem nem número. E eu falar, não sei. Eu só tô aqui em obediência ao Senhor. E vou continuar. Bem. E na verdade, assim, eu não sei se você diz isso no livro, né? Mas como nós vamos alcançar outras pessoas, não só os cristãos, né? Quando a gente faz isso, porque eu já fiz em algumas coisas, mas o que acaba acontecendo é assim, por que Deus pediria para uma pessoa ir na contramão? Por que Deus tira tudo de uma pessoa e ela obedece? É uma palavra que às vezes a gente não pensa para falar para o cristão, porque o cristão vai entender. Mas para aquele a quem a gente está evangelizando, isso é loucura, que é a chamada loucura da pregação. Rapaz, o cara está indo contra o que todo mundo quer, né? E eu estava lendo um livro de um pastor, Alisson Silvestre, e ele tem um livro, se chama As 4 Armadilhas de Lúcifer. E uma delas, eu peguei e gravei a frase, eu falei assim, por que Deus daria tudo para o homem que lhe pede tudo, sendo que ele deu tudo para Satanás? Né? Então, assim, às vezes a gente pede algo, mas Deus não nos dá. E no teu caso é o contrário. Deus, você liberou, você entregou. E o que você poderia, desses dois comportamentos, né? O mundo lá fora diz assim que você precisa ter tudo, né? E diante de Deus, você não precisa ter nada. Agora eu deixo a resposta para ti. Isso é a maior prova viva de que a Bíblia é real. Porque a Bíblia, ela é o contrário do mundo, ela vai contramão. Jesus, ele andou contramão. Ele veio até mesmo, não veio contra, né? Mas ele veio para dizer... Isso foi prazeroso? Depois de passar todo o momento, foi prazeroso para você? Depois sim. Já me perguntaram, tu surtava? Eu falava todo dia. Quantas e quantas vezes eu lembro do dia que eu fui pro mercado financeiro falar com o meu chefe. Eu lembro que eu me arrumei inteiro, né? Terno, gravata, tudo. Sentei, eu me acoquei no meu quarto e falei, Senhor, me dá força para falar para aquele homem que não conhece o Senhor, que eu preciso parar. Me dá forças, me dá forças. Então, agora contar esse testemunho é muito gostoso, né? É muito gostoso o testemunho. Mas no momento você surta, eu surtei quantas e quantas vezes eu fui pro secreto e fui pro banheiro. Meu banheiro é um dos meus lugares preferidos da minha casa. É o lugar onde eu deito, né? E falo, Senhor, me ajuda. E o que é que eu faço? E sempre vem uma resposta incrível. E quando não vem a resposta já foi dita. Eu só tenho que procurar o que ele falou, a última coisa. Então eu falo, Senhor, amém. E o que é que eu quero mais? Eu já tenho a presença de Deus, eu não preciso de mais nada. Tudo que vocês estão olhando para mim, tudo, absolutamente tudo foi o Senhor que entregou. Esse relógio, essa camisa, essa calça, não tem mais nada. O que é meu? Sabe? Em breve, daqui a uns 2 anos, eu e minha esposa e os nossos filhos, eu tenho um filho de 2 anos e outro de 1 mês, nós estamos indo para um país muçulmano, sabe? Para onde nós vamos lá? Possivelmente 99% de possibilidade, nós vamos ter que trocar nossa identidade. Eu não vou mais me chamar Felipe, ela não vai mais se chamar Juliana, até nossos filhos vão trocar de identidade. Eu conheço uma pessoa há alguns anos, que o nome dele é Rodrigo, e eu perguntei pra ele, seu nome é realmente Rodrigo? Ele falou, não. Qual que é o seu nome? Você pode falar? Ele falou, Felipe, eu nem lembro mais. A gente perde a nossa identidade. Então, se eu estou disposto a perder tudo, meu CPF, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, o meu nome,
que o mundo prega, o nome é a nossa coisa mais importante. Não é Jesus. Não é. E se isso for o que Deus me pede, o meu nome, eu vou entregar. Nossas redes sociais, de sei lá quantos seguidores tem, não importa. Aqueles números ali são irrelevantes. A gente vai ter que excluir ou apagar ou desativar. Eles não podem nos encontrar. Porque para onde nós estamos indo, a gente está indo fazer uma missão muito específica. Inclusive o pastor que está nos ajudando, ele não gosta que a gente fale muito... Eu vou te interromper um pouquinho. Sim. Porque, assim, como intercessor dos legendários, né? Eu estava passando por um caminho... E encontrei uma pedra branca. Aí, eu falando assim, Deus, por que essa pedra branca? E eu fui lá, cheguei em casa, peguei uma pedra branca, toda sem ser trabalhada, e de repente eu vou trabalhar ela, vou deixar ela ali, e Deus fala assim, vai ter um novo nome. E tá lá em casa essa pedra. Aí eu pensei de trazer pro podcast. E eu não trouxe. Mas há uma pedra que Deus, nos últimos dias, você receberá uma pedra branca com um novo nome. E é essa palavra que eu tenho para você. E essa pedra tá lá em casa. Eu nem sabia que era para você. Amém. Eu sabia que era de Deus para alguém, mas eu não sabia que era para você. E você estava lá nos legendários junto comigo, e eu peguei aquela pedra e Deus falou tudo isso para mim, eu coloquei dentro da mochila, cheguei em casa com aquela pedra branca, lavei a pedra e eu falei, eu vou entregar essa pedra para quem? E agora eu sei para quem, eu te devo uma pedra. Amém. Eu vou falar que não é um novo nome, a gente vai receber o nosso verdadeiro. Isso. Tudo isso aqui vai acabar, irmãos. Se a gente tiver consciência que tudo isso... Sabe o que é que eu faço às vezes? Eu gosto de olhar grandes monumentos, eu gosto de olhar teatros, eu gosto de olhar prédios. E sempre vem o mesmo pensamento, eu olho e falo, tudo isso vai acabar e quando Jesus voltar isso vai virar pó. Eu amo ver coisa grande e grandiosa, eu falo, Senhor, quando o Senhor voltar vai ser tão grandioso, vai ser muito maior que tudo isso. Então, naquele glorioso dia, a gente não vai receber apenas o novo, acho que a gente vai receber o nosso verdadeiro. E fala, todo tempo você se chamou esse nome aqui, mas lá você tinha uma outra identidade. Eu não sei se dá para você levar pro Egito a pedra. Eu não sei nem o que eu consigo, né? Até porque a gente estava indo em outubro, a gente ia fazer uma viagem para outubro loucura, do ano passado. As coisas loucas. Aí tava tudo certo, a gente tinha orado. Aí minha esposa descobriu que tava grávida de novo. Glória a Deus por isso. Aí resolvemos ficar. Aí o Senhor já falou através de 3 pessoas que nós temos um tempo programado aqui. E falou o tempo que seria 2 anos. Quando eu te encontrei, ela não tava grávida, não. Ela lá na loja, né? Dos meninos, lá na loja. Não. Tu tava todo empolgado, falando mesmo. Tu deu o testemunho lá de como foi lá nos Ribeirinhos, que tava indo pro Egito e tal. Aí veio a gravidez. Qual que é a animação, gente, de você ir para um local de 43 graus? Que alegria é essa que dá no nosso coração de nós largarmos tudo? Hoje eu sou gestor de novo. Mais uma vez. Vim falar para vocês, hoje eu sou gestor. Entrei numa empresa nova, no maior escritório de direito da América Latina. Entrei como vendedor. Em apenas 3 meses, a chefe recebeu uma palavra, eu recebi uma palavra. Ela viu graça em mim, pessoas que estavam há meses. Ela me colocou como gestor de um grupo, de um outro time, de um outro estado. E eu me vejo nessa posição e eu só falo, até quando, Senhor? Qual que é o momento que você vai me tirar? E pra glória dele, tá tudo certo. E eu conversando com minha esposa, eu falo, cara, qual que é a alegria do nosso coração de saber que nós vamos para um lugar, possivelmente, estarmos infiltrados em uma nova cultura, com um novo nome, com uma nova identidade, com um novo rosto, se for preciso. Eu lembro que quando o pastor, que ele não gosta nem que eu fale o nome dele, que tá em outro país, não posso nem falar os países, inclusive, que é muito, muito delicado, ele falou, ó, esquece identidade, esquece Instagram, esquece isso. Esquece tudo isso. Ele me
Ele me passou o link do site que ele faz parte. O projeto dele é incrível. Ele está nesse país, norte da Europa, onde ele serve a 10 países perseguidos. E esses missionários, quando estão muito cansados ou quando a perseguição é muito ferrenha, eles vão até lá para descansar um tempo. Mas tem que dormir com o passaporte no bolso, irmãos. Todos nós temos que dormir com o passaporte no bolso. Passaporte com que nome? Com que identidade a gente não sabe. Então é uma aventura que a gente se pergunta por quê? Por que vem essa ânsia do meu coração e falar, Senhor, que chegue logo? Por que vem essa ânsia de dizer, Senhor, me leva para esse lugar? O que motiva? Cara, não tem outra coisa a não ser saber fazer a vontade de Deus. Amém, amém. Para mim, é desesperador não fazer a vontade de Deus. É desesperador estar em um ambiente e saber que eu não estou fazendo a vontade perfeita, não a vontade permissiva de Deus. É desesperador. Amém, Isso tem que ser o nosso coração. Estou aqui fazendo o quê? Com qual propósito? Com intenção de quê? Eu estou mostrando Jesus nesse lugar completamente, sabe? E até para complementar essa pergunta da reputação e essa do que o Senhor fez é nos colocar... Tem uma frase que eu oro, é uma oração muito perigosa, acho que quem não tem coragem não ore, por favor. Senhor, cuidado com o que você ora. Senhor, me quebra. Eita Deus. Eu conheci um ex-maçon lá no Legendários, eu conheci um maçom, ex-maçom, ele saiu agora, na última terça-feira, pra glória de Deus. E eu fui no consultório dele, ele tá cuidando dos meus pés. Ele é... Como é o nome do profissional, gente? Me ajuda aqui. É ortopedista? Ortopedista. E quando a gente estava orando, ele olhou pra mim e falou, formosos pés, aquele que não sei onde é. Eita Deus. E quando eu for orar por ele, a primeira coisa que eu falei, Senhor, quebra esse homem. Quebra ele. Queima ele. Que todas as verdades dele caiam por terra, que ele nem saiba mais quem ele é. A gente não tem mais que saber quem a gente tem que descobrir de novo. E pro secreto falar, Senhor, quem eu sou? Eu tô com uma crise de identidade aqui, Senhor. Me revela. Deixa eu saber do Senhor quem eu sou. E vai, e Senhor, quebra ele. Quebra tudo. Sai quebrando tudo aí dentro. Que ele dê a permissão. Ele chorava e no final ele falou, meu Deus, eu pensei que tu fosse orar por qualquer coisa, pro Senhor prosperar os meus caminhos, pro Senhor me abençoar. Por que, Felipe? Eu vim aqui pro cara me consertar e eu tô pedindo pra Deus quebrar ele. Porque eu falei, irmão, se a gente não for quebrado, não dá. A gente coloca tanta barreira. O que o Senhor quer fazer. Deixa Deus te quebrar. Amém. É isso aí. Eu tô com uma pergunta aqui, tá? Eu quero fazer antes, assim, pra gente fechar o assunto do livro e partir pra aqui. Tem muita coisa pra perguntar, né? Tem uma coisa aqui que tá... Aqui na contracapa, o livro diz assim, ó. Este livro é para o filho e para o órfão. Para o encarcerado e para o livre, né? Isso. Também tu fala que ele é para o puro e para a prostituta. Para o perdido e também para quem já se encontrou. Enfim, para os loucos e para os sãos. Em qual momento, em qual personagem desses 40 dias no lugar secreto, assim, tu se enxergou desse que eu acabei de citar, que daqui na contracapa do livro? Todos. Cada texto, eu senti a sensação do personagem. Para contextualizar o livro, eles são 40 textos onde eu ia pro secreto. E o Senhor me revelava algo. Eu começava os textos, eu não sabia como terminaria. Então eu ia digitando e o Senhor ia me revelando. No fim dos 40, eu orava e eu digitava as orações. No fim, eu entreguei para um pastor que ele leu. Eu falei, pode ler e se tiver alguma heresia aí, você me devolve e diga. Graças a Deus ele falou, não, tá tudo certo, não tem nada fora. E são vários, desses 40 textos são vários personagens, são crônicas, né? São pequenos textos. E alguns me marcaram como, não vou dar spoiler, né? Mas tem um de uma guerra que quando eu comecei a escrever não fazia sentido nenhum. No final, o Senhor falou... quando eu vi o final, o Senhor foi revelando. Eu falei, meu Deus, como o Senhor fez. Eu tive um pequeno... Gente, me perdoe se eu for falar isso. Uma pequena, 0,0% como a Bíblia foi escrita. Eu falei, meu Deus, é o Senhor revelando e trazendo aquela sensação, aquela emoção. E a pessoa vai digitando. Então, porque de todos esses personagens, eu fui todos no mundo... Eu experimentei, o Senhor me permitiu experimentar tanto do mundo de tão profundo, de ocultismo, de macumba,
macumba, de prostituição, de encarcerado, de livre, de prostituto, num nível tão profundo. Para que quando eu saísse de lá, eu soubesse o que é olhar para aquele homem e dizer: eu sei que você está passando, vem, eu vim por esse caminho, vem para esse lugar, sabe? Então, nesse tempo de escrita, o Senhor me fez sentir novamente essas sensações. E eu escrevia a maioria dos textos chorando. Minha esposa fazia as pinturas chorando, sabe? Porque a gente sentia o que é aquilo ali. E os testemunhos que nós recebemos do livro, olha, eu me identifiquei com isso aqui. Inclusive, o segundo texto, que é o texto que fala de um homem que conheceu Jesus na UTI. Ele é do Rodrigo. Você lembra da Thaís e do Rodrigo, do mercado financeiro? Ele entregou sua vida a Jesus porque, quando ele leu esse texto, ele falou: eu sou esse homem. O Senhor revelou a história dele, ele conheceu Jesus na UTI, ele só havia visto a luz e não lembrava do que o Senhor tinha dito. E o Senhor mostrou para ele nesse livro aí. Em uma frase curta, qual foi o preço pessoal, assim, por escrever essas verdades? Eita. O preço pessoal é uma pergunta difícil. Eu não me sinto honrado de ser um escritor. Eu não me sinto honrado de receber título nenhum. Não me sinto. Eu queria me sentir. Sabe? Eu lembro que em alguns momentos eu parei e falei: eu escrevi um livro. Que mérito. A editora me mandar a mensagem e falar: o seu livro tá vendendo muito. A gente tá distribuindo e tá saindo. E eu ir pro quarto e falar: não foi eu que fiz. Amém. Qualquer um poderia ter feito. O Senhor usou um pequeno tão sujo quanto eu. Por que eu vou me vangloriar de colocar isso aqui? No meu Instagram não tem título nenhum. Não tem missionário, não tem escritor. Porque eu sou apenas um homem comum que quer obedecer completamente a ele. Como que é usado, né? Não tem. Eu queria ter mais satisfação pessoal. Eu queria. Mas o Senhor não me permite ter. Ele prende essa parte e para a glória dele. Obrigado, Jesus, porque o Senhor prende. Porque, sei lá, vai que minha vaidade cresça. Tantos homens se perderam nesse caminho. Sim. Um dia eu estava orando e o Senhor falou. Eu estava nos ribeirinhos, no meio do mato. Muitos se perderam da antiga geração. Ele falou nomes que eu não vou citar aqui. Ele falou nome por nome. Mas essa geração eu não vou permitir que se perca. Amém. E no meio disso tudo, na mesma noite eu tive um sonho de um anjo enorme. Eu lembro que ele atravessava paredes e eu estava com muito medo da face dele. Eu lembro perfeitamente da face desse anjo. Ele olhou para mim e falou: eu não deveria falar, mas eu tô aqui para matar o teu orgulho. Eu sempre estive e sempre estarei. Então todas as vezes que eu tento ou eu penso, chega alguém e fala: não, você não é. Você não tem. Baixa a tua bola. E toda vez, hoje tem um. E toda fase eu posso, se eu puder falar nomes, eu falaria. Um que diga: não, você não. Você não é nada, meu amigo. E é tão importante que a gente tenha essas pessoas. E é isso. Hoje, o Senhor não permite com que a minha vaidade, eu peço isso a Ele, que a minha vaidade sobreponha a isso. Até porque, para qual história que eu vou fazer no meio de um deserto? Para quem que eu preciso mostrar frutos? Para quem que eu vou prestar conta? Para quem que eu vou voltar e mostrar relatório? Para quem? Se não for para Ele. Que bom que isso aqui é assim, que senão eu ia ficar preocupado com o relatório, no final das contas. Eu conheço o pastor Marcelo lá da Índia. Passou 7 anos para evangelizar uma pessoa. Tá há 15 anos com 80. O que é grandes templos, grandes igrejas, e para a glória de Deus que muitas pessoas se convertam. Mas no fim, será que importa? Sabe? Então, o Senhor, Ele escolhe assim, Ele preferiu que fosse assim. Eu sou muito feliz que seja assim. Amém. Beleza. Você colocou, não sei se você tem
Eu tinha planejado alguma pergunta, mas a maioria das minhas perguntas, elas se foram, né? A minha também, mas... Eu tinha feito uma listazinha aqui, eu falei assim, eu vou encher ele de perguntas, mas eu não sei se você tem alguma dentro da sua lista. Cara, eu queria perguntar o que lhe marcou antes dessa caminhada de missionário? Antes da caminhada. Não existe a magia do missionário. Acho que todo mundo sabe disso, né? Ou você sai missionário e voa e... E você... Não existe. Você tem que fazer... Você vai fazer lá o que você tá fazendo aqui. Mesma coisa. E lá você tem que ter muito Jesus, porque senão lá você cai, viu? Você definha. Definha mesmo. Você se depara com a solidão no campo. Sim. Eu já vi minha esposa, que é contextualizando a sua pergunta, um dia chorando. E eu perguntei o motivo. Ela se sentia sozinha. Não tinha aquelas amizades, e não julgo essas amizades, é comum quando alguém se afasta. Amizades outras aparecem e não tem um diálogo diário, ainda mais porque a gente não tinha tanto acesso à internet naquele lugar. Então, ela estava se sentindo sozinha. E a gente era a companhia um do outro. Mas o que me marcou antes foi saber que Deus ia fazer algo. Eu só sabia. Sabe? A gente só tem que saber. A esperança é você ter a convicção que Deus vai fazer. Então eu só sabia para onde ir, eu não sabia onde eu ia. Tanto que no meu coração eu achava que eu ia direto pro Egito. E eu fui pros Ribeirinhos, porque Deus, ele realmente é especialista em mudar do roteiro que nós criamos para nós mesmos. Eu coloquei esses 2 anos que eu vou. Vai que seja amanhã, eu não sei de nada. Você foi pro preparo dele, né? Estou aqui. Pro preparo dele. Mas... Eu já participava de alguns grupos, de evangelismo de rua, já participava. Mas uma coisa que me marcou muito, que eu quero até compartilhar, voltando até para essas palavras proféticas que Deus já vinha me entregando, eu lembro de uma vez que eu estava orando e eu vi minha mão ressequida, 3 dedos ressequidos, e a mão assim, o Senhor pediu para que eu orasse nela e eles voltariam. Eu lembro que na visão, eu estava orando, tá? Eu orando e os dedos voltaram. Um tempo depois, eu orei e quando eu orava, eu vi minha mão novamente assim. O Senhor, o que é isso? E o Senhor ora nessa mão. Só que dessa vez ele fala assim, escuta essa mão. Isso. E eu, sem entender, orei e a mão voltou. E um dia eu tava no meu trabalho, onde eu era diretor comercial. E chegou um vendedor de coco. Ele tinha a mão assim. Ele me entregou o coco com a mão assim. Eu olhei pra ele e falei, eu posso orar na sua mão? Ele falou, não. Eu quero que você vá pra fora. Tem muitas pessoas a serem salvas. E começou a falar. Aquele homem falava, era o próprio Deus falando. Eu disse, o Senhor já estava preparando, sabe? Ele prepara o terreno. Mas ele prepara para aqueles que estão com o coração aberto dizer isso, sabe? É um relacionamento de você chegar no quarto e tirar sua sandália. E aí, Senhor, sabe? Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu fui lá na Tribos Podcast. Foi tão legal, Senhor. É um relacionamento profundo de dizer o que você gosta, o que você não gosta. Então esse relacionamento já estava presente na minha vida. Quantos e quantos propósitos de oração e jejum eu não fiz? E todas as vezes que o Senhor me chamou, eu estava no secreto. Todas as vezes que o Senhor me chamou, eu estava orando. Todas as vezes. Um discípulo meu, falei isso para a semana passada e falei hoje de novo. Como é que está o seu tempo com Deus? Isso, aquilo. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que o Senhor me deu um direcionamento, uma direção, eu estava no local de oração. Isso. O Senhor chama para esse local de intimidade. E eu lembro de um dia, quando eu entrei, inclusive esse vídeo foi quando eu comecei a viralizar nas redes sociais, foi a partir desse vídeo, onde eu lembro que eu tirei minha sandália, eu entrei no meu quarto. Eu lembro que eu entrei com raiva, então eu tirei a sandália com raiva e sentei e falei algo bravo com o Senhor, né? E me arrependo disso, mas lembro que depois ele pediu para que eu me apresentasse a ele. Eu acho que eu tinha 26 anos na época. Eu falei, Senhor, eu sou Felipe, eu tenho 26 anos. Eu gosto de pudim. Eu não gosto muito de beterraba, Senhor. Eu gosto às vezes, quando tá bem torrada, tá bem feita. Parece inútil para algumas pessoas, mas ele é o meu pai. O que é intimidade para você? Eu não sei, para minha esposa eu tenho que contar como é que foi o meu dia. Intimidade é isso. Os detalhes. Detalhes. O que é que você gosta? O que é que você não gosta? Deixa ele saber. Se apresente a ele, se apresente aqui dentro do seu quarto. Senhor, eu gosto disso, eu não gosto daquilo.
E eu lembro, chegou um dia na nossa lua de mel, a gente chegou num restaurante, tinha R$70. Era o restaurante mais chique de Belém. E a gente comeu. Inclusive, eu queria até voltar para contextualizar essa parte. É um testemunho, né? Mas a gente só tinha R$100. E a gente foi para um restaurante chique, o prato era 300. A gente tinha ganhado um valor, tá? Na lua de mel. E a gente foi orar e falou, Senhor, a gente queria tanto essa comida. Aí recebi um Pix. 250 para pagar a sobremesa. Até hoje eu não sei quem mandou. Pagamos, sobrou 70, fomos para um restaurante. Quando estávamos comendo no restaurante lá, aí chegou um homem com pudim. Na mesa, opa, meu parceiro, não precisa não. Não, eu falei, não tenho como. Não, obrigado, ele não é cortesia. Aí eu, como? Aí eu levantei, fiquei em pé e falei, alguém aqui sabe. Alguém me conhece. É a minha comida favorita. Ei, irmão, vem cá, quem mandou? Eu não posso falar. Eu falei, você vai falar. Foi a dona. A dona. Opa, chamei ela. Ela chegou muito humilde e falou, olha, eu sigo vocês, eu vi vocês aqui, eu queria tanto chamar vocês, mas eu fiquei tímida. Eu tava orando, todo dia, eu sou cristã, eu tava ali orando. E o Senhor falou, tem 2 filhos meus aí. Quando eu levantei os olhos, vocês entraram. Eu falei, Senhor, o que eu dou para eles? Eu, Senhor, pudim. O Senhor, Ele nos conhece intimamente, mas Ele prefere não conhecer para que você se apresente. Tanto que naquele dia, quando Ele voltar, e eles fala, afaste de mim que eu não te conheço. Essa palavra conheço é intimidade. Eu sei que tu é, mas eu não te vi nu. Eu não te conheci intimamente, tão profundamente. Eu não vi você sem essas capas que você diz que você tem. Por trás de tudo isso, quem é essa pessoa que está aí por trás? Deixa eu ver quem você é. E Ele permite com que a gente abra e diga, eu sou isso aqui, essa podridão que o senhor está vendo. Ou, eu sou essa pessoa que eu quero te servir. E nesse ambiente, eu falei, eu gosto de pudim. Eu imagino o Senhor, opa, tá bom, pudim. Manda o pudim para ele. É só isso? É uma das formas que o Senhor mostra que Ele ouviu a sua oração. E Ele responde. Amém. Amém, glória a Você tem que Deus. falar o que tu gosta. Aí começar a falar. E até hoje eu faço. Até hoje eu sou... Esse relógio aqui foi uma resposta de oração também. Tudo que eu tenho é resposta a tudo. Aí agora vai orar, eu gosto de pudim, eu gosto de tapioca, eu gosto de sorvete, eu gosto de... O Felipe... Mas eu tenho eu conheço o Gils, ele até final de ano, não, foi em fevereiro, eu mandei um áudio para ele. Falei assim, rapaz, nós viemos para Fortaleza quase na mesma época, nós, até da igreja aqui, onde começou tudo. Sim. E eu me lembro desse tempo, e depois a gente caminhou um bom tempo junto, e eu fui lá agradecer, porque agradecer é muito importante, abre e enfim, você sabe o que eu estou dizendo. Mas o que Deus está falando, assim, aqui para mim é o seguinte, que aquilo que aconteceu com Davi, né, você não coloca mais uma veste ou uma capa sobre você, né, mas você sabe que quem é Deus, né? O mais importante é saber quem é Deus e em nome de quem você vai, né? Então, assim, muitas das vezes nós sabemos até que, ou queremos saber, ou identificar, saber quem realmente nós somos, a nossa função, nossos atributos, aquilo que a gente deve fazer, mas diante de Deus tudo isso cai. E não adianta eu pegar o que eu sei e falar assim, leva isso aqui contigo, porque por onde você for andar, você vai falar assim, não, essas vestes já não me servem. Você sabe do que eu estou falando. Essas daqui não me servem. O que eu preciso ir é do jeito que eu fui encontrado. E eu sempre falo isso, é uma frase que eu sempre gravo comigo, que você seja sempre encontrado por Deus na tua essência. E o que eu estou querendo falar para você é que eu me lembro de um apóstolo que ele era evangelista, mas ele nunca quis ser reconhecido como apóstolo. E ele fala, não, deixa essas coisas de apóstolo para lá, deixa para quem quer ser apóstolo, eu não quero saber de apóstolo, não. E nisso ele ia para as missões, e no evangelismo que ele ia, o que acontecia com ele era o seguinte, o carro quebrava, o ônibus quebrava, os enfermos apareciam e ele não conseguia romper. Até que ele chegou próximo de nós e nós falamos assim, olha, enquanto você não reconhecer quem você é,
Mas por mais que você tire as capas, né, daquilo que você sabe quem você é, e você entrar na dependência de Deus, eu sou apóstolo, né, mas eu me coloco como servo. Cristo é Deus, mas ele vem como servo, e servo de todos. Mas ele sabe de onde ele veio, então ele sabe que ele é filho. E quando ele sabe, quando ele se coloca nesse lugar de saber que ele é filho, e fazer, porque Deus tá enviando ele para fazer. Eu tô virando para cá por causa da câmera, Sim, mas... Sim. Mas o que eu quero dizer é assim, que quando você vai e sabe quem você é, os ataques já não vêm mais para um soldado. Se você é um general, você vai ser atacado como general. Então, para quem você não pode mostrar a sua autoridade? E para quem você deve mostrar a sua autoridade? Então é nesse ponto que eu gostaria de que você entendesse. Para Deus, você sabe quem você é. Sim. Mas para Satanás, você também sabe quem você é. Sim. Então é nesses dois posicionamentos. Quem és tu, filisteu, incircunciso, né? E é nesse posicionamento que eu compartilho, né? Que eu sei que você está indo para lá, mas você sabe quem você é. Você tem a tua identidade. Você sabe a autoridade que você tem. Deus te levou para o deserto. Foram 40 dias. Mas Deus também colocou você num tempo onde o óleo vem por experiência, né? Por você estar cuidando daqueles que são do Senhor. Então, primeiro você cuida das ovelhas. Depois Deus vai colocar onde você vai ser perseguido. Até que um dia Deus te coloca na posição que você deve estar. Você sabe de tudo que eu estou falando. Absolutamente. sei. Então é isso, eu quero que você receba isso, né? E eu reconheço isso em você. Vários momentos do que você estava falando, verdades sendo ditas. E eu digo aqui que eu quase chorei sozinho aqui, porque você falou algo que eu falei antes de eu sair para missões. Antes de eu sair para missões, eu tinha dito assim, Senhor, que eu quebre a cara. Tudo que eu tenho aqui foi meu pai que me deu. Olha só. A roupa que visto, a calça que eu tenho, tudo que eu tenho aqui, Senhor, foi o Senhor que foi meus pais que me deram. Então que eu possa trabalhar, ganhar, mas eu quero falar do Senhor. Deus fez. E quando você falou disso, que você falou assim, tudo que eu tenho aqui foi o Senhor quem me deu. Rapaz, aquilo ali só me levou lá para trás, assim, lá nesse tempo que eu tinha falado isso, e eu quero dizer para vocês que eu cheguei a ter um dia em que eu pedi perdão ao Senhor por falar que eu deveria quebrar a cara. Porque quem me sustentava e me sustenta até hoje é Ele. É Ele. Amém. Felipe, é uma honra estar conhecendo você, né? E que alegria estar aqui do teu lado. É algo, é uma porção. É uma porção que vem. Pra mim, gente. Fomos tudo legendários e estamos aí. Sim, já tive a oportunidade de ouvi-lo, né? Antes, quando eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Eu fui lá com a Luana, minha esposa, lá nos meninos, lá, e eu vi ele lá na loja do menino lá do Marco Zero, né? Da loja. Sim. E lá mesmo a gente conversou muito, né? Ele contou, tudo que ele falou aqui, boa parte eu já ouvi lá. Mas tipo assim, é sempre... de novo, ouvir esses testemunhos. O podcast com o Felipe tem que ser 3 horas. A gente divide em 3 episódios. É muito testemunho. É muita coisa. E falar assim, ninguém fala nada. E assim, mas tipo, é muito bom. É muito bom. É muito bom você estar aqui e ouvir essa história por mim. Eu ficaria aqui a noite toda. Amém. Jesus é bom. O quanto Deus fez na vida desse homem, o quanto Deus... E o quanto ele é... Quanto ainda tá fazendo, inspirador. Né? Inspirador. Amém. E quanto tem ainda pra fazer, né, na vida dele? Aguarda as cenas dos próximos capítulos. Né? A gente tinha muito a falar ainda, a gente ia entrar aí no avivamento de rua, a gente ia entrar em outras... A gente ouvia aqui no celular do menino aqui um monte de perguntas, a gente vai deixar para a próxima oportunidade que vai ter, eu espero contar com você aqui sempre a gente precisar. E as portas do Tribos estão abertas. Tá? Se precisou da gente, pode contar com a gente. Chave de Davi, eu sempre digo aqui, né, pastor? Chave de Davi é Tribos da Chave de Davi. Chave. Então eu falo pela chave e as portas estão abertas. Amém. E muito edificante, cara, muito edificante. E eu também falo pelo pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por esse momento edificante.
Falar, irmão. Amém. Amém. E é isso. Tribos é isso, é essa mesa, esse podcast é isso. Eu vou deixar aqui a oportunidade para que você venda seu peixe. Fala onde é que os nossos seguidores encontram o seu livro para que eles possam estar adquirindo essa bênção, né? Tem, né? Hoje, para a glória de Deus, a editora que lançou o livro, que é a Parábola, ela distribuiu né, em livrarias, na leitura, tem na Casa Bíblia, mas eu tenho um monte de unidade lá em casa, que quiser comprar comigo, abençoa minha família, tô com recém-nascido em casa, é muita fralda, meu amigo. É no telefone mesmo, né, meu WhatsApp, 859-9279-6464, você pode falar com a gente, pedir oração também, a gente tá aqui pra servir. Deixa o teu Instagram, tuas contas aí. É @FLPMiranda7, tá, esse é o meu Instagram. Até então, até Deus deixar, né? Que até isso o Senhor pede, nós entrega também. Mas até isso, como falar com a gente, esse é o Instagram. E assim, cara, esse livro é muito interessante que eu não vendo muito ele. Porque foi algo que Deus me entregou, foi o próprio Deus que me deu. Tem os devocionais, né? Os textos, as pinturas que minha esposa fez à mão. Legal. Né, todas ela fez pincel. Hoje ela tá pintando telas proféticas enormes. E nós sempre damos glória a Deus. E o próprio Deus tem aberto as portas, né? Desde quando nós lançamos esse livro, todo final de semana eu estou ministrando numa igreja. E eu nunca cheguei, bati numa porta, ei. Não, sempre Deus abrindo, né? Até quando eu menos espero, assim, ó, esse final de semana não tem lugar pra gente não, glória a Deus. Aí liga alguém, ei, cara, vim aqui, Deus falou de ti, ou um pastor aconselhou, e eu sempre tô lá. Então, é o Senhor mesmo que tem aberto as portas. A gente tem quase 2.000 livros vendidos em um ano. E nisso é um grande mérito, porque a editora me falou, olha, tem gente que passa anos para vender isso. E você tem acontecido, eu falo, glória a Deus, é pro Senhor, é pra obra dele. Então isso aqui é o livro que o Senhor nos entregou. Eu lembro que eu não queria nem colocar a nossa foto aqui. Eu falei para ela, ó, pode ser uma pintura? Não, tem que ser a foto de vocês. Ah, então tá. Pode não botar o nome? Pode, tem que ser de vocês. Eu aprendi, vamos assumir o título. Tá aqui, mas esse livro é realmente para levar você para o secreto e, por favor, buscar a sua verdadeira identidade, porque quando você souber quem você é em Cristo, meu amigo, o inferno se estremece e você vai ganhar muitas almas para Jesus. Eita, Amém. Amém. Então é isso. Então desde já, Deus lhe abençoe. Muito obrigado por esse tempo com a gente. Então vai lá, se inscreve, compartilha com o máximo de pessoas que você puder compartilhar e vamos avançar com o reino. Amém? Deus abençoe.